Boa tarde, como vocês estão? Mais uma live hoje, vamos falar como evitar a crise do pânico. Como evitar a crise do pânico para que não aconteça tantas vezes, tão frequentemente. O que você pode fazer antes de que aconteça? Porque quando você já está tendo a crise do pânico, aí é outra forma de enfrentar. Quando você está na crise do pânico, você tem outras formas de saber passar por isso. Agora, e como evitar elas? Vamos falar sobre isso hoje, aqui nesta live. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, já para começar, para você entender. Fizeram um experimento, um médico fez um experimento com dois grupos de pessoas. Colocaram eles numa sala e mostraram para eles um vídeo rapidinho, curto, da imagem de um urso branco. Um urso polar branco lá no Alasca, lá na Antártida, lá onde tem os ursos brancos, e mostraram esse videozinho e tal, encerrou e chamou, separou os grupos, né? Chamou um grupo e falou assim: nesses próximos 20 minutos vocês vão ficar aqui. Estavam sendo escaneado, observado, anotado, e falaram para eles não pensar no urso branco nos próximos 20 minutos. E para o outro grupo não falaram nada. Não falaram nada. Quando analisaram de novo, adivinha? O grupo que tinham falado para não pensar no urso branco é o que mais tinha pensado. Durante esses 20 minutos, eles não conseguiam parar de pensar nisso, porque foi falado para parar de pensar. Então, assim é a crise do pânico e da ansiedade. Quanto mais você lutar contra, mais você vai ter. Quanto mais medo você tiver de ter a crise, mais crise você vai ter. Isso é o cérebro, porque o cérebro pensa: isso é importante. Você reagiu muito a isso. Você lutou muito contra isso. Você está focando nisso. Então ele vai trazer mais. Tudo que nós focamos, mais temos. Então, se você está focando em não ter crise do pânico, se você está focando em não ter crise da ansiedade, mais você vai ter. Ah, então danou-se. Então como que eu faço agora? Então, como que eu resolvo isso se não é para pensar? E quanto mais eu penso, mais eu tenho. Quanto mais eu tento não pensar, também mais vem o pensamento. Então, eu vou te ensinar hoje nessa live o que você pode fazer para melhorar, para diminuir as crises do pânico, para diminuir as crises de ansiedade. Vamos lá? No começo das lives, eu falo o assunto geral que nós vamos tratar hoje, mas assim, em todas elas, eu falo para você que a ansiedade em si é um termômetro natural do nosso corpo. Por que termômetro? Porque ele aciona uma parte do nosso cérebro de alerta. E nós precisamos disso. Se fosse desligado totalmente, que bom, Ivânia. Eu tô lendo vocês aqui, tá? Eu tô olhando aqui no computador. A Ivânia disse que foi no médico hoje, mostrou os exames dela, ela começou a ficar nervosa. Então, a gente fica nervoso perto do médico. Jaleco branco, dá um nervosismo. E aí ela fez o exercício da respiração e passou o mal-estar. Obrigada pela dica. Que bom. Que bom, fico muito feliz. Os exercícios, eles são para fortalecer o seu cérebro. Porque da mesma forma que o exercício físico de musculação fortalece o nosso músculo, o exercício da respiração, do mindfulness. Mindfulness é uma palavra bonita que significa atenção plena. Atenção plena, literalmente traduzindo do inglês para o português, significa atenção plena, onde você vai focar a sua atenção. E é isso que eu vou te ensinar hoje para você não ter tanto pensamentos intrusivos de eu vou trazer hoje uma resposta de uma pessoa que me perguntou ontem como é que ela faz que na crise ela engasga, na crise ela sufoca, na crise ela tem medo de parar de respirar e não consegue engolir. Eu sei como é isso, já aconteceu isso comigo também. Aí eu vou te ensinar como que você passa por esse sintoma, né? Porque a crise do pânico ela tem vários sintomas, pode acontecer tudo ao mesmo tempo: falta de ar, engasgamento, sufocamento, pensamento de que vai desmaiar, de que vai morrer, pensamentos que está acontecendo alguma coisa no coração, que vai ter um infarto, tudo isso pode acontecer tudo ao mesmo tempo, pode acontecer só um.
Tem crises mais fortes, mais fracas, que duram mais, que duram menos. Então hoje eu vou te ensinar isso também. Mas vamos voltar aqui na ansiedade. Se você entendeu o começo da história, a começo da história é o quê? A crise do pânico é a crise da ansiedade, é o excesso dela, é o excesso. Então, ter ela não é perigoso para sua saúde. E também não é algo que você deve evitar. Evitar. Tá? É igual evitar pensar no elefante, no urso branco lá que eu falei, né? Você vai evitar uma coisa que não tem jeito. Ela existe na gente, naturalmente. Nascemos assim. E é bom para nos prevenir. É bom para nos proteger de algo que realmente é perigoso na vida real. Imagina que a ansiedade e o medo, eles são juntos. É, já até comentei aqui, qual que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Primeiro você tinha medo, aí você ficou ansioso, ou você era ansiosa e ficou com medo? Não se sabe ao certo. Os dois estão interligados. É como se a ansiedade, ela é um medo de que algo vai acontecer no futuro. Mas esse medo, ele nos protege. Porque realmente, se não tivéssemos medo, a gente faria umas loucuras, assim, pular de um prédio, sendo que a lei da gravidade não vai mudar. E, inevitavelmente, eu tendo medo ou não, a lei da gravidade vai funcionar. Eu vou cair e vou morrer. Depende da altura. Ou vou machucar muito. Mas isso não muda, entende? Então, a ansiedade, ela nos motiva, nos move, é uma máquina que nos move a fazer alguma coisa. E você vai trabalhar a favor disso, e não contra isso. Então, não negue, assim, tipo, falar assim, eu não sou ansiosa. Ser ansiosa ou não ser ansiosa, na verdade, não é o que você é estar. Eu estou ansiosa porque amanhã, eu estou ansiosa porque minha mãe está vindo do Brasil. E aí, é normal, ela está vindo, é uma realidade. Eu vou aceitar isso como fato. E não tem nada demais. Eu só não vou deixar isso fazer com que eu perca o sono. O que, que pode acontecer com isso? Olha para sua ansiedade e olha ao seu redor e fala assim: o que que isso está me prejudicando de viver? O que que é tirar o sono? Então você vai tirar um período do tempo, uma das formas de você tratar, é você separar um período do tempo, do dia, para focar na preocupação. Eu estou preocupada porque eu preciso entregar um trabalho até sexta-feira para fulana. Uma encomenda, um bolo, alguma coisa. Você tem que fazer até sexta. O prazo é até sexta. E você está preocupada demais porque você não fez. Então, a ansiedade é um lembrete que o cérebro está trazendo que você tem que fazer aquilo. Então, você vai separar um momento do dia para pensar: ok, para eu parar de ficar ansiosa sobre isso, eu tenho que resolver isso. Que hora que eu vou resolver? Então, você parou para decidir uma coisa que é concreta, que é real. É real, a gente está mexendo com coisas reais. Minha mãe realmente vai vir a semana que vem, mas eu não estou preocupada. Preocupação em excesso, que poderia me levar a um ataque do pânico, seria pensamentos de e se? E se ela perder o voo? Ela vai fazer 70 anos. E se e se acontecer alguma coisa com esse avião? E se esse avião cair? Nossa, tem tanto acidente de avião. E se ela não chegar aqui a tempo? E se? Aí são coisas que eu tenho que deixar passar. Eu não vou evitar. Você vai se distanciar do pensamento da ansiedade, que ele não é verdadeiro, que ele não é. Ele tá lá no futuro. Pode até acontecer acidente de avião? Pode, acontece, mas não significa que isso vai acontecer. E eu pensar nisso não vai resolver. Então, eu olho para o céu como se fosse, e vejo as nuvens passando, e aí eu me distancio do pensamento, colocando assim, como se o pensamento fosse uma coisa, fosse a outra pessoa, não fosse eu. E eu vou olhar assim, engraçado, eu estou tendo o pensamento que poderia acontecer um acidente de avião. Que pensamento estranho, e deixa ele passar. Ou seja, eu não neguei, eu não evitei, eu não fiz assim, ai, eu não quero pensar nisso. Meu Deus do céu, eu não quero pensar nisso. Meu pai do céu, por favor, não deixe que isso aconteça. Eu quero começar a criar um pânico, um terror com esse pensamento que está lá no futuro de uma coisa que não vai acontecer. Não vai acontecer. As possibilidades são ínfimas, são muito pequenas. Em relação a outro acidente, já colocaram até as porcentagens. Então, você não foca nisso. Olha para o pensamento da ansiedade e deixa ele passar, deixa ele embora, como se fosse
uma nuvem no céu. Pensamentos são como o nosso cérebro é como uma máquina que produz pensamento, e o pensamento é como se o seu cérebro estivesse falando com você. Ele não está necessariamente precisando de uma resposta. Ele simplesmente está comunicando com você o tempo todo. Vou repetir, vocês sempre vão saber se estiverem me seguindo constantemente aqui nas lives. Nós temos, em média, 45 a 48 pensamentos por minuto. Imagina o quanto que é. O quanto é, muito, né? E uma média de 60 mil por dia. Dá para controlar tudo isso? Não, mas dá para deixar passar. Então deixa passar, se distancie dele e eles não vão aumentar de tamanho até se é como se fosse um vulcão que entra em erupção, a crise do pânico. É como se fosse algo em que você pensa, 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 aumenta, 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 até que ele explode. Então, sabe aqueles holofotes grandes, assim, que é uma luz direcionada? Quando tem aquela apresentação no palco e o teatro, o ambiente está escuro e vem aquela luz em cima da pessoa que está lá no palco conversando, e é onde a pessoa movimenta o foco movimenta, o foco de luz. Então, o pensamento de preocupação com o futuro é como se fosse essa luz. É como se fosse aqui, né? Os pensamentos estão passando, na verdade, e você focar nele. E aí ele tá até querendo ir embora, ele só veio, te deu uma notícia e foi, e ia passar, mas você foca nele. E quando você foca nele, ele aumenta de tamanho. O que que é o tratamento da terapia? O que que o terapeuta pode fazer para você? O que que você pode fazer por você mesmo, mesmo que você não passar comigo numa terapia ou com outro psicólogo, ou você não vai fazer no momento, ou não sei. Você pode exercitar o seu cérebro para fortalecer ele a não focar na preocupação, em algo que não vai ser resolvido. Eu estava falando dos músculos, né? Eu tenho até um pezinho ali. Quando você vai para academia e você faz exercício, não é confortável. É confortável? Porque se for, então não está realmente esforçando o seu músculo o suficiente. Porque se você estiver realmente querendo aumentar o seu músculo, músculo. Se você quiser aumentar o seu músculo, você vai ter que aumentar o peso, a carga. E se você quiser aumentar o seu cérebro, a força para lutar contra a crise de ansiedade do pânico, que é isso que a gente está querendo evitar, sem medicação, sem um tempo prolongado, sem viver nesse estado para sempre, é fortalecer o seu músculo. E fortalecer ele para focar em outra direção é um exercício desagradável. Não é agradável. Pra falar a verdade para você, também não é fácil. Ele é uma coisa que você pode fazer, não é impossível, mas não é fácil. Não é porque você consegue fazer significa que é fácil. Você consegue, porém é um exercício. E exercício a gente só fica bom se repetir. E outra coisa, a frequência e a constância. A constância e a frequência parece diferente, mas não. A frequência é assim, eu vou fazer por, sei lá, uma semana e depois você abandona. Você teve uma frequência, mas você não teve constância. Constância é fazer todos os dias e por um longo período de tempo. E começar pouco. Por isso que quando a gente faz uma live, faz um vídeo assim mais rápido, a gente tem que fazer assim, eu vou falar para você fazer 5 minutos por dia, porque é assim que começa. Se eu chegar aqui falando assim, ó, todos os dias separa 15, 20 minutos do seu tempo para fazer exercícios de respiração profunda e atenção plena. É um exercício fácil. Qual que é a dificuldade? O nível de dificuldade dele? Nenhuma. Até uma criança pode fazer. Se uma criança pode fazer, quer dizer que é fácil. É fácil de ser executado. Mas é difícil de você querer, é desagradável de ser feito, é desagradável. Digamos que essa é a palavra mais certa. É desagradável você ficar suando, o músculo ficar doendo, você ter que ficar pegando aquele peso, é desagradável. Mas não é difícil. Para a sua força, para o seu corpo, para o seu peso, é relativamente fácil. Então, o que é como que é esse treinamento, exercício de treinamento para ansiedade? Essa técnica é de. Não é desfusão. A desfusão é outra coisa que eu vou comentar aqui. Eu coloquei aqui, ó, no iPad,
os pontos principais para mostrar para você, para não esquecer dessa live. Vamos fazer o exercício da atenção plena. Quando você ouvir essa palavra em inglês, mindfulness, ela parece que é uma palavra muito chique, muito elaborada, muito complexa. É igual aquela palavra narcisismo, né? O que é narcisismo? Aí veio um monte de gente falando sobre isso. É porque é isso, é quando a pessoa faz isso. Tal. É uma palavra complexa, uma palavra rebuscada para mostrar um tipo de comportamento da pessoa, certo? Aquele comportamento mais egoísta que faz as pessoas sofrerem. E aí você vai, então é narcisista. Pronto, é um rótulo, né? Uma palavra para definir alguma coisa. Mindfulness também é uma palavra para definir uma atividade que você vai fazer. Que, traduzido em português, que eu já te falei, é a atenção plena. A atenção plena é focar a sua atenção em alguma outra coisa. Ah, mas isso é muito fácil. Presta atenção. Você está pensando, por exemplo, vou dar o exemplo aqui, vou continuar dando o exemplo. Não, eu vou dar o exemplo da moça que me perguntou sobre sufocamento, sensação de sufocar quando está comendo, eu acredito, ou eu acho que pode acontecer também em qualquer horário, né? Qualquer coisa que você está fazendo, de repente você sente falta de ar, sente que não vai respirar. Alguma coisa está nessa área da garganta, em que você fala assim, ai, que agonia, nossa, tá me dando uma crise do pânico, eu não tô conseguindo respirar, não tô conseguindo engolir a saliva. Eu não sei se eu engulo a saliva ou se eu respiro. Eu não dou conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que eu vou engasgar. Isso é um pensamento de crise do pânico, que ele aumenta porque você está focando nisso. Entende? Você não vai negar, você está vendo o que está acontecendo, mas você vai direcionar o seu foco para outra coisa. Você vai fazer o tal do mindfulness. Só que o mindfulness, que é a atenção plena, ele não é para ser feito só na hora da crise. Eu já fiz live aqui que você faz na hora da crise e atenção plena para você é um exercício que você vai fazer outras horas, toda hora, todo dia. Por exemplo, você quer pegar do chão um balde de 20 quilos e você não consegue, é muito pesado para você. Você não vai treinar na hora de pegar ele, você tem que treinar antes, você tem que treinar o seu músculo para conseguir pegar esse peso. Então, a atenção plena, você não vai treinar na hora da crise do pânico, porque na hora você já tem que saber como fazer isso, já tem que ter treinado a sua mente para isso. A moça que escreveu aqui, ó, que ela foi no médico ontem, ficou nervosa, mas aí ela fez a respiração, mas ela já treinou antes. Porque se ela fosse treinar só na hora, ela não ia saber como fazer. Como é que faz a respiração mesmo? Como que a mulher me ensinou? Peraí, respira, puxa o ar 6 segundos, segura o ar 5 segundos e solta por 8 segundos. Vou fazer aqui agora que eu tô nervosa. Ela não vai conseguir, porque ela não treinou antes. Então você treina antes, durante o dia, várias vezes por dia, de manhã, de tarde, à noite, sei lá, 5 minutos por dia, aí você vai ficar bom nisso. Aí quando vier a crise, que você vai precisar desse músculo que você treinou, da sua mente, né? A gente exercita a mente também. A mente molda, por isso que a gente fala que é reprogramação mental. Você está moldando a sua mente, você está reprogramando ela. Para quando acontecer, ela, já sei como agir. Porque quando você não estava tendo crise, você treinou. Então, você vai treinar atenção plena em qualquer hora do seu dia, do tipo assim, eu vou parar agora, você vai começar com 5 minutos. 5 minutos não é suficiente para moldar o seu cérebro. Como 5 minutos de musculação, vai até mudar o seu músculo um pouquinho. Ele vai aumentar um pouquinho, mas ele não vai chegar onde você quer, se você treinar só 5 minutos. Mas é um começo. Então, a atenção plena, hoje eu vou te falar que você vai começar assim. Mas daqui uma semana, aumenta para 10 minutos. E o ideal é um treinamento de 15 a 20 minutos todos os dias. Eu me esforço para fazer isso. Eu também me desafio para todos os dias treinar a minha mente à atenção plena. Para que, quando eu tiver desafios, como por exemplo, entrar numa live no Instagram, é uma coisa nova para mim. Hoje é a 29ª, 28 lives aqui. É uma maratona que eu estou fazendo para treinar a habilidade de falar em público, de falar o que eu sei, porque eu não consigo falar lendo. Eu não consigo fazer um vídeo, não é o meu jeito de ser, fazer um vídeo colocando aqui ó, as leituras, como se fosse um telejornal. E eu, boa tarde, como vocês estão? Hoje eu gostaria de falar sobre mindfulness. Mindfulness é atenção plena. Se você parar um momento do seu dia para focar em outra coisa, sem ser na preocupação,
você vai estar treinando o seu cérebro. Tá vendo? Parece que eu tô lendo, né? Mas não, aqui na minha frente só tem a câmera. Eu estou falando com você, eu estou olhando para a bolinha da câmera aqui. E isso aqui eu já preparei antes, eu já estudei isso antes. Aliás, eu venho estudando ao longo dos anos sobre isso. E a minha o meu material, a fonte da onde eu retiro tudo isso que eu aprendo é aqui dos Estados Unidos. São livros americanos de médicos daqui, universidades daqui, artigos científicos daqui, porque eu sei que aqui as pessoas investem muito no conhecimento da medicina e principalmente do cérebro, que é uma área nova. Então, essa área de neuroplasticidade, onde você molda o seu cérebro como se fosse uma massinha, você vai fazer caminhos diferentes, onde você vai ensinar o seu cérebro a desviar a atenção. Por exemplo, você quer sair daí, da onde você está, para casa da sua mãe ou para casa de alguém, certo? Você tem um caminho, você já decorou esse caminho. Só que você hoje vai fazer um caminho diferente. Então você vai desviar o foco. Você vai pegar um atalho, você vai experimentar uma rua diferente. Então o seu cérebro é como se fosse um mapa cheio de ruas e avenidas. E aí você vai abrir uma nova rua. Ele está acostumado a preocupar toda vez que alguém vai viajar para algum lugar, vamos supor, você, ele já está acostumado a vir com aqueles pensamentos catastróficos. E se acontecer um acidente, se não chegar aqui, porque alguma vez já aconteceu, porque não sei o quê, e se caiu o avião, e blá, blá, blá. E aí você vai focar em outra coisa. Não, você vai começar a imaginar ela chegando, a pessoa chegando, né, da viagem. E aí você vai formar um caminho novo de que você vai deixar esse pensamento de preocupação passar, você não vai negar ele, você vai se distanciar dele. Nossa, eu estava tendo um pensamento agora de que quando a pessoa vier para cá, se o avião cair, né? Aviões caem. Mas a probabilidade é muito pequena e eu decido que esse pensamento eu não vou focar nele. Deixa ele embora. Ele vai passar como um trem, como uma nuvem no céu. Passou. Agora eu vou focar. Nossa, quando ela vier, vai ser tão bom, né? Ela tá trazendo isso que eu pedi. Nossa, e nós vamos ter momentos agradáveis. E que, ai, que bom que vai ser. Não, não vejo chegar o dia, tá vendo? Você mudou o pensamento, você mudou a sua emoção, você mudou até o seu corpo. Você se distanciou dele, se distanciou do pensamento. Então, quando eu falo para você, separe 5 minutos do dia, faça atenção plena, é você falar assim: neste momento eu estou pensando. Dá um exemplo aí. Eu vou falar do negócio do engasgamento, né? Então, eu vou falar exatamente desse exemplo que a moça me deu. Que Deus te abençoe muito bem. É só Jesus Cristo por ter começado. Obrigada, obrigada, Fátima. Ore por mim. Eu aceito. Eu aceito. Em nome de Jesus, eu aceito oração. Amo orações, né? A oração é tudo. É Deus que me dá sabedoria, é Deus que me dá capacidade de aprendizado, capacidade de passar esse aprendizado para você. É Deus que me dá energia todos os dias, força para viver. Ele que renova, não só a minha, tá? De todos vocês. É Ele que renova a cada manhã a sua graça, a sua misericórdia para nós. É Ele que é a fonte de tudo. É Ele que criou o nosso cérebro. É Ele que nos dá força para mudar o jeito de pensar. É Deus que é a fonte de tudo. A minha terapia, ela não é separada da parte espiritual. Eu não consigo separar isso e eu não vou separar isso das minhas pacientes, das pessoas que me procurarem, porque nós somos o corpo, eu estou trabalhando o corpo fazendo exercício físico, cuidando da alimentação, eu estou trabalhando a minha parte espiritual, quando eu resolvo meditar nas promessas de Deus, de que Ele está sempre com a gente, que Ele nunca nos abandona, que Ele nos ama, por isso eu reforço o eu sou. A gente perde a nossa identidade quando a gente perde por que você foi criado, por que você nasceu, por que você está aqui nesse mundo, o que você está fazendo aqui. Aí você começa a se perder, você não sabe. Agora, se você vai na Bíblia, se baseia lá em Gênesis 1:27, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, que você tem um propósito nessa vida, e o maior dele é ajudar o próximo, tá? Sempre que você estiver ajudando alguém, fazendo bem ao próximo, você vai estar feliz. Volta para você em imensurável, não é nem o dobro, é muito mais que isso. Você vai ter uma identidade, né? Você pode até escrever, que eu já ensinei aqui, o papelzinho do eu sou. Eu sou abençoada, perdoada, amada, mesmo que você não é pelos seus pais, pelo seu cônjuge, por alguém da sua família, por Deus você é. Isso eu tenho certeza, isso eu te garanto. Eu não tenho dúvida disso.
Mas nenhuma gota. Você pode ser a criatura que for, que você achar que você não merece, que você é a pior das criaturas, que você tem uns pensamentos horríveis, que por isso que você tem ansiedade, que você não merece. Com Deus não, tá? Você pode até ser que outras pessoas não gostem de você por causa disso, mas Deus não. Ele jamais te rejeitaria, ele jamais negaria um pedido seu, um pedido de socorro, um pedido de me ajuda, eu preciso de ajuda, eu não quero viver desse jeito, eu quero melhorar o jeito de eu sentir, de eu pensar, eu quero ser melhor, eu quero parar de ter ansiedade, eu quero dormir bem, eu quero voltar a ser normal. Ele vai te ajudar. Aí você vai fazer a sua parte, que é aprender essas coisas, né? Ah, eu vou aprender a ter uma atenção plena em alguma coisa do presente. É alguma coisa do presente. O que é atenção plena? É você tirar. Opa, pensei que pode acontecer um acidente, mas espera. Vamos voltar ao pensamento aqui agora. Deixa eu fazer um exercício. Você vai sentar num lugar bem confortável. Sentando num lugar confortável, parece coisa simples da vida, né? Mas vamos pôr nos detalhes. Em primeiro lugar, você já manda uma mensagem pro seu corpo que você não tá em perigo. Às vezes eu olho para cá para ver, um dos maiores acontecimentos esse ano foi o Senhor o quê? Ter nos presenteado. Às vezes os negócios somem, gente. Vocês vão escrevendo e o negócio vai subindo. Aí não tem jeito de eu ler. Desculpa, mas pode perguntar, tá? Pode perguntar as coisas que eu respondo assim que eu olhar. Vai sentar num lugar bem confortável, calmo, e vai prestar atenção na sua respiração por um tempo. O que é prestar atenção na respiração? Não é respirar, não é o exercício da respiração, aquele que a gente fala, respira alguns segundos, segura e solta. Estou na batalha de desmame tarja preta. Tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Amém. E você vai. E você vai porque eles não foram feitos para a gente ser dependente deles, tá? Eles ajudam por um período, mas depois a gente para de tomar. E o processo de desmame, ele é junto com o psiquiatra. Ele que vai diminuir a dose, não sou eu. Eu sou farmacêutica, eu sou terapeuta, mas eu não posso retirar uma medicação de uma paciente. Eu posso te ajudar a te dar um monte de ferramentas que a gente fala, né? Um monte de exercício para você se fortalecer a ponto de agora eu sou forte, eu não preciso mais disso. É como se você tivesse que carregar uma coisa usando um carrinho de mão, assim, né? É muito pesado, eu não dou conta, eu vou usar um carrinho, que é o remédio. Mas aí você vai todo dia fazer exercício. Todo dia você vai fazer exercício, vai fortalecer o seu músculo. Aí você vai tirar o peso do carrinho e vai carregar com a sua mão. Entende? Então você vai conseguir é, você vai conseguir enfrentar a crise do pânico e da ansiedade sem precisar de artifícios do medicamento, né? Para ele te ajudar, porque você já sabe como seu corpo funciona, você vai aceitar tudo isso e você vai fazer. Então vamos voltar aqui na técnica da atenção plena. A atenção plena é para você fazer todos os dias. Você vai começar com 5 minutos, 10 minutos, o ideal é 20, tá? 20 é o ideal para todos os dias. Então, imagina você 20 minutos exercitando um músculo. Você vai ficar muito forte, ele vai crescer. Então, 20 minutos todo dia exercitando foco no que você quer. Você não pode mudar o seu pensamento, mas você pode mudar a atenção. Em que você quer prestar atenção? Você quer prestar atenção no pensamento ou você quer prestar atenção no que você quer? Você vai direcionar. O foco é aquela luz que eu te mostrei, que eu te falei, que ele fica no palco, mostrando a pessoa onde ela anda no palco, para lá e para cá. O pensamento ele tá passando, deixa ele passar, não foca nele e acompanha ele, deixa ele passar, aí resolve focar no presente, senta e começa a prestar atenção na respiração. Presta atenção na respiração. Sente o ar entrando no seu pulmão. Sente o seu pulmão expandindo. Sinta a sensação do seu corpo. Presta atenção no seu corpo, ó. Nossa, meu pulmão realmente, ele abre, ó. É uma coisa que talvez você nem nunca prestou atenção. Ó, ele abre. Se você tiver, isso serve para quando a pessoa tá sufocando, tá? Na crise do pânico. Você que pediu para mim como é que faz quando tem a sensação de sufocar. Você vai fazer o exercício de que você tem o ar livre para entrar no seu pulmão. Se você não tem efizema pulmonar, se você não tem doença obstrutiva pulmonar crônica, que são o DPLC, se você não tem asma nem bronquite, aqui tá livre. A troca gasosa que acontece dentro do pulmão de oxigênio que entra e gás carbônico que sai quando a gente solta o ar, essa troca é livre. Os bronquíolos estão limpos, os alvéolos também.
Parece até que você vai ficar até meio tonta, sabe? Que a gente respira tão superficial, a nossa respiração nunca é tão profunda como deveria ser. E fazer esse exercício por dia traz tantos benefícios. Você vai oxigenar tanta parte do corpo que tem uma oxigenação pobre, inclusive o seu cérebro. Por isso que às vezes é até tontura fazer esse exercício. Por isso que você tem que fazer sentada. Faz sentada. Puxa o ar, solta. Aí vai vir um pensamento, você vai distrair. Você, ei, não dou conta de fazer porque eu já me distraí. Aí você, tudo bem, isso faz parte do exercício. Se você notou que você se distraiu, parabéns, você está fazendo o exercício certo. Você vai só focar de novo na respiração. Aí você, nossa, pensei que agorinha eu vou ter que buscar fulano. Nossa, lembrei que eu tenho que mandar um e-mail. Aí você, não, mas agora eu tô fazendo exercício. Agora é a hora do exercício. Eu vou fazer exercício. Tô fazendo exercício. Ok, vou voltar a fazer. Sente o ar entrando, sente o ar saindo. Enquanto você faz isso, sente o ar entrando nos seus pulmões, sente o ar saindo. Isso é uma das técnicas da atenção plena. Isso é um exercício que você vai fazer sentada, prestando atenção só na respiração. É uma das técnicas da atenção plena. Eu vou te ensinar a fazer de uma outra forma também, tá? Que também é atenção plena. Mas esse é só da respiração. Você vai aproveitar esse momento para oxigenar o seu cérebro, oxigenar melhor o seu corpo. Você vai. Essa troca gasosa tem muitos benefícios, como aumentar os hormônios do bem, a dopamina, a serotonina, trazer a sensação de calma para o seu corpo, onde ele vai aprender a saber que quando você está fazendo isso, tá tudo bem, tá tudo calmo, tá tudo tranquilo. Então, quando você tiver crise do pânico e você falar assim, eu estou tendo uma crise, você reconhece, né? Aí você vai desafiar o medo. Eu sei que o sintoma da crise é desagradável, mas não é perigoso. Eu tô tendo um pensamento ruim. O pensamento é que alguém vai acontecer alguma coisa ruim. Isso só é um pensamento, não é? E nisso você tá fazendo exercício, tá vendo? Isso não é a realidade. Não vai deixar passar. Eu vou focar na minha respiração. E vai pensando, e vai sentindo o ar entrando, o ar saindo. É quente o ar? É frio? Tá gelado? O pulmão expande pouco, a barriga também mexe, ela não mexe, vai prestando atenção nessas coisas. E você vai ver que você vai trazer uma sensação de calma para o seu cérebro e ele vai parar de acionar o alarme da ansiedade. Ele vai, ele vai falar: o corpo está tudo bem, ela não está numa situação de perigo, então vamos agora parar de produzir adrenalina e cortisol e vamos produzir serotonina e dopamina. Vamos usar, né? Porque a maioria é produzida no intestino. Por isso que é interessante ter um intestino saudável. E aí você vai parando. Eu tenho fé em Deus que eu vou da agorafobia. Devido ao pânico, estou saindo de carro, que era meu pior gatilho. Eu estou indo perto de casa aos poucos. Muito bem. Muito bem, desafiar o medo. Desafie o medo aos poucos. Qual é o seu medo? É medo de cachorro? Comece a imaginar um cachorro bonzinho, porque existe cachorro bonzinho, existe cachorro muito manso. Nem todos os cachorros são perigosos. De dirigir? Comece a imaginar você dirigindo. Nem toda rua é perigoso, nem todo carro é perigoso, nem sempre vai acontecer um acidente. O que está impedindo você? A crise do pânico, ela te bloqueou de fazer o quê? É ir em lugar que tem pessoas, começa a ir na casa do vizinho, começa a ir só na porta da sua rua. Você vai estar desafiando o medo, você vai estar ensinando para o seu cérebro que isso não é uma situação perigosa. Você vai estar ensinando ele a parar de acionar a amígdala, onde ela dispara como um alarme que isso é perigoso, que não é perigoso. Então você vai desafiar, vai falar assim, ó, oh, isso é desagradável, mas não é perigoso, eu vou fazer. Eu vou fazer, com medo ou sem medo, vai com medo mesmo e vai fazer. E você vai fazer aos pouquinhos. Quando você perceber, você vai ela ficou 1 ano sem sair de casa, né? Eu estava com medo porque o meu deu crise dentro do carro. Pois é. O seu cérebro aprendeu que dentro do carro dá crise. Então você não quer entrar, você não quer dirigir porque é lá dentro. É como se uma coisa tivesse ligada à outra, mas não estão. Você pode ter essa crise em vários lugares, em outros momentos diferentes. Mas todos os lugares o cérebro vai associar
que é um perigo. E aí, quando ele falar, ó, é perigoso, não vai não, é perigoso. Aí você para de fazer as coisas, para de dirigir carro, para de ir no lugar, para de ir no shopping, para de ir na festa, para de conversar com pessoas estranhas, tá, tá. Aí você tem que começar a se expor novamente, a ir novamente, e quando o cérebro trouxer essa lembrança, que é um caminho do mapa que ele fez, você vai fazer outro caminho, você vai ensinar para ele, vai ensinar, como se você ensinasse mesmo, você ensinando a você mesmo. O consciente ensinando para o subconsciente, o cérebro dialogando com ele mesmo. Olha, isso não é perigoso. Eu conheço um monte de gente que dirige, e eu dirigia antes. Qual é o perigo? Vamos começar? Aí começa a suar. Não, suar é uma coisa desagradável, mas não é perigoso. Eu posso suar, posso tremer, não tem problema. Meu coração está disparado, mas ele vai voltar ao normal. Eu vou fazer assim mesmo. E aí faz um pouquinho de cada vez. Então, a atenção plena é você sentar num lugar, focar na respiração e ficar ali o máximo que você puder. E eu acho que o negócio desconectou aqui. Não conectou de novo. O áudio tá bom? Depois me fala se o áudio tá bom, tá, gente? Eu tô com fone aqui, tô com o microfone no outro celular, então não sei para onde que o áudio fica mudando. Então você traz de novo o pensamento para o presente. Ah, outra forma que eu ia ensinar a você, né? E a moça, tá? Diz que tá bom o áudio. A moça que engasga. Ó, você tá ali comendo uma refeição normal. De repente, vem um pensamento de ansiedade. Nossa, fulano engasgou e morreu. Escutei uma notícia de que engasgar morre. E não tem ninguém que me ajudar. E se eu engasgar? Aí começa a comida não querer descer. A, a, a faringe começa a brigar com a laringe. Uma via dessa, são duas aqui, né? Vai para o pulmão e a outra vai para o estômago. Quando uma abre, a outra fecha. Então, automaticamente, respiramos e comemos e engolimos ao mesmo tempo, sem pensar nisso. Não é uma coisa que a gente pensa para fazer, é automático. A maioria da crise do pânico é um sintoma físico no corpo em que a gente quer tomar o controle e pensa que vai ter uma doença grave ou uma morte súbita porque você não está dando conta. Porque, na verdade, quem toma controle disso é o parasimpático, é o subconsciente. É ele que comanda a respiração, o batimento cardíaco, a sudorese, ele controla a temperatura do corpo, mas você está numa situação tão tensa, com tanto cortisol dentro do corpo, produzido pelo cérebro, que você, ao menor sinal, você, o que é isso que está acontecendo comigo? É como se você escaneasse e pronto, o alarme dispara. Então, na hora de comer, eu vou fechar com isso, tá? Já são 10h17, precisamos de fechar. Você vai focar na comida, ao invés de focar em engolir. Você vai desassociar o pensamento de você mesmo. Você vai olhar o pensamento e falar assim, eu até escrevi aqui, ó, você vai fazer como se ele fosse nuvem, você vai falar assim, eu estou tendo um pensamento de que eu posso me engasgar, mas eu sei que se eu mastigar bem, vai estar tudo bem, eu vou engolir, não vou engasgar. Você vai tirar de você como se você olhasse para esse pensamento. Você vai, e o exercício que você pode fazer é o seguinte, provavelmente porque você está muito tensa, estresse, por causa da crise da ansiedade, com medo de realmente engasgar, você vai parar ali de comer um momento e vai levantar a cabeça para cima e vai fazer assim, vai mexer as cordas vocais. As nossas cordas vocais tem exercício para quem é cantor, né? Ela está dentro aqui, passando pela musculação. A gente tem um músculo aqui na garganta mesmo, e ele vai fechar, ele vai ficar tenso, apertado, por causa da preocupação, por causa da crise do pânico. Então você vai tentar soltar ele. Como? Fazendo esse exercício. Vários exercícios com a garganta, certo? Isso vai distensionar, porque a corda vocal, ao ela vibrar, ela tá batendo ali, vibrando, isso distensiona. E você vai começar a mastigar, mastigar, mastigar até infinitamente. E aí a deglutição, que é engolir, vai ser automático. Porque a gente não consegue ficar muito tempo mastigando uma coisa sem engolir. Você vai mastigar até virar líquido praticamente, essa comida que você tá. E aí você não vai pensar nisso. Aí você vai estar ali mastigando, mas você não vai ficar pensando exatamente no medo que vai engasgar. Você vai aceitar, ok, eu estou com medo porque eu tenho crise do pânico e isso veio na minha cabeça agora. Mas eu vou focar na mastigação. E vai mastigar, mastigar, mastigar. Quando vê, você engoliu.
Pronto, passou, engoliu. Aí você vai começar a focar em alguma outra coisa no presente. Olha para o seu prato, veja ele. Nossa, hoje eu estou comendo arroz, feijão, brócolis. Olha esse tomate. Nossa, esse tomate está bem vermelho. Né? Esse brócolis ficou meio mole. Tá vendo? Você está pensando em outra coisa? E nisso você está mastigando. Aí você vai engolir, vai passar. Vai durar alguns minutos e vai passar. A próxima vez que você for comer, que vier de novo a sensação de que você vai engasgar, que você vai passar mal, que você vai parar de respirar, aí você já sabe como você faz. Você vai fazer de novo. Você vai fazer um método, e daí, né? Você tá envolvido ali no seu tratamento. Você com você mesmo. Você vai desafiar o medo. Ok, comer não é perigoso. Eu já comi inúmeras vezes na minha vida. Eu nasci já comendo, porque eu nasci mamando, né? A gente nasce, a primeira coisa que a gente quer é mamar. Imagina um bebê preocupado se ele tá respirando e mamando ao mesmo tempo. E nisso que ele faz um esforço danado, né? Para sucção do leite. E ele tá mamando e respirando ao mesmo tempo. E aí depois a gente cresce e começa a comer, e aí a mãe, né? Talvez foi algum gatilho seu de você ter visto uma criança engasgar, ou você engasgou uma vez na sua vida, e isso acionou o medo. Agora toda vez você está pensando nisso, ou você escutou essa história, alguma coisa que realmente pode ser real. Mas não significa que toda vez que você for comer, você vai engasgar e vai morrer. Não significa, mas a crise do pânico te leva para isso. Então, você vai racionalmente desafiar o seu medo, falando, mostrando para o seu cérebro inúmeras outras vezes em que você bebeu e comeu livremente, sem ter esse medo. Você vai falar: isso não é perigoso, isso não é perigoso, isso é desagradável, mas não é perigoso. Eu sei comer, eu sei engolir, eu sei respirar, eu vou voltar a fazer isso. Agora eu não quero focar nisso. Então você vai desafiar o medo, falando assim: tudo bem comer e engolir, eu consigo fazer isso. Você vai aceitar. Eu aceito que realmente às vezes a gente engasga. E se eu engasgar, o meu corpo ele tem um mecanismo de proteção, em que você vai tossir. Você vai tossir. E se você tiver com muito medo, vai na internet, ou no médico, ou em algum lugar, e aprenda as manobras de desengasgar, tá? Tem manobras da gente fazer a gente mesmo sozinho, que é empurrar essa parte aqui debaixo da costela numa cadeira ou numa mesa, você mesmo se desengasgar se não tiver ninguém para te socorrer. Alguém via nas suas costas e bater assim, né? Puxando, empurrando. Tem muitos vídeos hoje no YouTube ensinando vídeos verdadeiros de médicos, bombeiros fazendo isso. E você pode aprender. Aliás, quando você faz um curso de saúde, quando você trabalha em qualquer área da saúde, qualquer área, até o porteiro do hospital, ele tem que aprender a fazer os primeiros socorros na parada cardiorrespiratória e nesses casos que a gente tem que ajudar a pessoa, o sufocamento. Se você aprender isso, você vai dar uma mensagem pro seu cérebro de: ok, se isso aconteceu, eu sei o que fazer. Eu sei como me socorrer. Pronto, você já vai estar sossegada com isso também. E você vai pensar que fechar a glote aqui, a laringe com a faringe, fechar a glote não, porque fechamento da glote é quando está tendo uma reação alérgica, tá? E a pessoa realmente não consegue respirar. Isso é um fato real em que a pessoa tem que ser socorrida com antialérgico, com um medicamento, né? Uma injeção intramuscular bem rápida para fazer efeito. Então, você vai focar o seu pensamento em outra coisa. O pensamento veio, você desafiou o medo. Ok, isso é desagradável, mas não é perigoso. Você aceita. Tá bem, realmente isso acontece, mas não vai acontecer agora porque eu estou mastigando bem e eu sei que eu consigo fazer isso bem. E você vai interagir com outra coisa. Você vai continuar comendo, não vai parar, não vai, eu vou largar o prato porque eu tô com crise de ansiedade, eu não consigo comer mais, agora eu nunca mais vou dar conta de comer, nunca mais vou dar conta de engolir, porque toda vez que eu engolir eu vou precisar. Não faça isso, interaja com outra coisa. Conversa com a pessoa que tá ali junto com você, exponha até, fala assim: nossa, eu tô com medo de engolir e comer ao mesmo tempo. Eu tenho medo, mas tá tudo bem. Eu sei que eu consigo fazer isso e eu tô contando isso para você porque eu quero focar em outra coisa. Porque eu aprendi que a gente deve focar o foco em outra coisa. Eu tô vendo isso, não é que você tá negando. Tem uma diferença muito grande entre mudar o foco e evitar. Evitar ser ansioso. Quanto mais você evitar ser ansiosa, mais ansiosa você vai ter. Quanto mais você evitar não acontecer uma coisa, mais essa coisa vai acontecer. Então não evita, aceita e muda o foco. É diferente, tá? Mudar o foco. Aceitar passou um pensamento de que eu posso engasgar, mas eu não. Esse é um pensamento, como vem um monte. Deixa o pensamento passar, vai embora e talvez você pode até concentrar ali no sabor da comida.
Nossa, essa comida tá salgada, essa comida tá fria. Atenção plena é trazer toda a atenção para o momento do que está acontecendo. No que está acontecendo, essa comida tem cheiro, ela tem consistência, ela tem uma textura, quer dizer. A carne tá mole, tá dura, o arroz tá bem cozido, tá duro, o feijão tá temperado, tá bom, tá ruim. Começa a prestar atenção nisso, foca nisso, é rapidinho, gente, isso dura minutos, tá? Isso que eu tô falando tudo é questão de minutos, assim. Algumas coisas é segundos. Pá, pensei em engasgar, pá, o pensamento passou, pá, pensei em comer. Aí começa a mastigar. O exercício para ajudar é a mastigação, muito mesmo, muito mesmo. Você pode até começar a contar, né? Isso também aí você vai trazer o foco para contar. Quantas vezes está mastigando? Aí, ó, engoli. Aí engoli de novo. Passado alguns minutos, pronto, acabou. Isso não vai ficar acontecendo o tempo todo. É só algumas coisas que vai. É uma refeição, talvez alguns minutos, e depois na próxima, e depois acaba. Depois você volta ao normal. O cérebro vai ser moldado, um novo caminho vai ser construído com a neuroplasticidade, e ele vai falar assim: ah, não, tudo bem, comer é tranquilo, ela tá comendo de novo, eu não vou acionar o medo, eu não vou acionar a crise do pânico, eu não vou acionar nada porque ela já comeu um monte de vezes e agora eu ensinei que ela não faz isso. Adorei essas palavras, me ajudou muito. Eu me dirigi com 39 anos, não tirei carteira ainda, mas tenho medo, sou muito ansiosa. Então, Priscila, você não é ansiosa, você está ansiosa. A ansiedade, a tristeza, a raiva, a depressão, ela não nos define. É um momento em que a gente passa por isso. A gente pode ter mais ansiedade. Eu tenho ansiedade. E ela me tem, mas é por um meu momento. Pode ser que eu depois não tenha mais. Mas você é uma mulher que é feita à imagem e semelhança de Deus, como eu disse, amada, inteligente, querida, pode aprender novas habilidades, você vai ensinar o seu cérebro a não ter medo de dirigir, você vai racionalizar com ele. Na Bíblia até fala um verso que fala assim, vamos finalizar com isso. Ela fala assim, é como se trazer ao raciocínio, né? Trazer a inteligência que a gente tem, a inteligência cognitiva. E a gente tem duas inteligências, a cognitiva, que é de aprender coisas novas, e a emocional, que é cuidar da nossa emoção. O meu primeiro curso de terapia foi terapia em inteligência emocional, onde eu reconheço as minhas emoções, mas eu lido com elas como se ela fosse uma pessoa. Eu converso com ela. Eu falo assim, escuta, criatura de Jesus, que sou eu mesmo falando comigo mesmo. Você tem medo de dirigir? Porque realmente é uma coisa perigosa, dependendo se a pessoa não tiver consciência. Imagina uma pessoa sem medo nenhum, sem ansiedade nenhuma, no meio de uma estrada, dirigindo igual uma doida, a 130, 140 por hora, num lugar que é um bairro que deveria dirigir a 40 por hora. É uma loucura, não é mesmo? Então, você vai raciocinar com você que é perigoso? É, mas se eu dirigir com cautela, eu prestando atenção nas coisas, é perigoso dirigir mandando text, mandando mensagem para os outros, mexendo no celular. É perigoso dirigir distraído demais, mas não é perigoso dirigir normalmente com cautela. Então a ansiedade ela tá ali para te proteger. Presta atenção quando você for virar, dá seta quando você for virar, papapá, papapá. Ela tá ali atenta, entendeu? Que ela tá acionada. A ansiedade, eu tenho ansiedade. Você tem ansiedade. Falar assim, eu tenho ansiedade. É normal. Mas, porque é uma situação que exige muita atenção, o cérebro vai ainda, ele fala assim, pão, 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 o alarme dispara como se você tivesse realmente um perigo iminente que não existe. Na verdade, ele não existe, mas você ficou tão tensa que ele acionou. Nossa, ela tá pensando demais no futuro. Tem gente que escreveu aqui, eu só penso no futuro, futuro, futuro. Por isso que a crise do pânico é acionada, porque é tanta coisa catastrófica no futuro, 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 que ele aciona, como se fosse, ela tá em perigo, corre ou foge. Mas não é. Então você vai racionalizar com o seu cérebro, com você mesmo, fazendo assim. Quando você entrar no carro, você primeiro presta atenção no volante. Você olha como você pode fazer atenção plena no presente no carro. Você vai sentar, você vai ajeitar o banco, você vai ajeitar o seu pé no pedal, você vai olhar o volante. Nossa, esse volante é preto, esse volante é marrom, esse carro é bom de dirigir, esse carro tá fazendo um barulho assim quando eu ligo. Presta atenção no barulho. E e vai trazendo a sua. Ao invés de você. Passou um pensamento, você vai ter uma crise do pânico. Então, se eu estou dirigindo, eu vou ter uma crise do pânico. Eu até fiz um vídeo aqui. Aí você vai
Desafiar o seu medo. Eu estou tendo um pensamento de que eu posso ter uma crise do pânico. Até escrevi isso aqui. Eu estou tendo um pensamento de que posso ter uma crise do pânico. Isso ajuda a pensar que pensamentos não são fatos. Ela não é fato, não é porque você pensou que você vai ter. Deixa esse pensamento embora e começa a pensar no aqui e agora. Aceite isso e interaja com o presente. Nossa, o painel tal, olha além disso, olha no teu para-brisa, olha para a estrada, olha para as coisas que você está dirigindo na sua frente. Não olhe para o pensamento que está passando, só deixa ele passar. É muita coisa para falar em uma live só. Eu tô com bastante pessoas aqui ao vivo hoje. Para eu que estou começando, primeiro mês fazendo live, tá uma maravilha isso aqui. Eu estou amando. Mas eu não posso me dispersar muito, falar muita coisa, porque é muita informação para você aprender num dia só. Hoje eu só queria trazer para você um mindfulness, atenção plena. Atenção plena, um exercício para você fazer todos os dias. Começa com 5 minutos, depois passa para 10, depois passa para 20. O seu cérebro vai se fortalecer como se fosse um músculo do corpo. Ele é também um músculo moldável. A neuroplasticidade fala isso. Exercita todos os dias fazer isso antes da crise, sem estar com crise, tá? Pausada a conexão devido a baixa conexão, não sei o quê. Então vamos terminar, são 10h30. Oxe, Maria. Eu ainda vou chegar no meu objetivo de fazer uma live de apenas 8 minutos. 8 minutos não, é que eu olhei ali, 8, o número 8, 20 minutos. Eu tenho asma, estou tendo crise, mas tem hora que eu entro em pânico como se fosse morrer. Cleia, se você fizer terapia, você vai identificar quando você está tendo uma falta de ar por asma, identificar quando você está associando essa falta de ar com crise do pânico, achando que você vai morrer, tá? Então, você tem que, se você já toma uma medicação para asma, você trata a sua asma, né? A asma pode ser inúmeros fatores, inclusive alérgicos. Eu não sei se o médico já te falou qual é o problema da sua asma. A asma é curável também, sabia? Tem tratamento para asma. Asma não é uma condição que você nasce asmática e morre asmática, não. A não ser que seja uma alergia muito grande ao ar normal, natural, que todo mundo tem, não só a pólen, poeira e tal, e ela ataca a sua asma e não tem como você sair desse ambiente, você não vai viver numa bolha de oxigênio. Mas se for emocional, assim, de tipo, toda vez que você ficar ansiosa, olha só como é um ciclo vicioso. Você fica ansiosa, te ataca a asma, porque você fica com falta de ar. Aí você fica com falta de ar, você fica com medo e ataca a crise do pânico. E a crise do pânico dá falta de ar, que ataca a sua asma. E tá vendo? Você tem que sair desse ciclo. A maioria das crises do pânico são ciclos que a gente torna. Você tem que formar novos caminhos. Consciente da sua condição asmática, e você vai usar o medicamento, a bombinha, a inalação, o comprimido, eu não sei qual que você está usando, se é um antialérgico, se é um bronquíolo dilatador, para dilatar os bronquíolos, para melhorar essa respiração. E aí você vai, então, desassociar o pânico. Falar assim, olha, eu tenho asma, isso não é pânico. Eu não vou ficar com falta de ar, eu não vou morrer com falta de ar. Por que eu tô com medo de falta de ar? Eu tenho a bombinha. Quem toma conta da minha respiração é o meu subconsciente, não sou eu. Vai estando esses diálogos com você. Vai fazendo esses exercícios, tá? Eu uso, mas não está funcionando. Não está funcionando porque muitas vezes o corpo já acostumou com essas dosagens, né? Antigamente usava muito. Olha só, olha que é para fechar, tá, gente? Existe um medicamento que não se usa mais, que é o Atrovente. Eu tenho o Berotec e o Atrovente, que eram os medicamentos mais usados no hospital quando a pessoa chegava lá com qualquer crise asmática, bronquite, falta de ar, criança, inalação. Vamos fazer inalação. Inalação, 5 ml de soro fisiológico, 2 gotinhas de Berotec e 5 de Atrovente. Berotec. O Berotec foi tirado de linha. O Berotec foi tirado do comércio. Não se vende mais Berotec. Sabe por quê? Porque ele dá taquicardia. Aí veja bem, o tanto que parece com a crise do pânico. A pessoa está com falta de ar e taquicardia. Só que ela está por causa do efeito colateral do medicamento. E ela acha que está tendo crise do pânico. Aí o médico vai dar um calmante, um diazepam lá no pronto-socorro. Por quê? Porque era efeito colateral do remédio. Nem é taquicardia. O cérebro acionou o alarme de nossa, tem alguma coisa errada acontecendo. Nossa, o coração estava acelerado. E esse coração acelerado deu uma crise de pensar que vai morrer. Uma ansiedade muito grande. Isso acontece com muitos medicamentos. Plasil dá isso, Berotec dá isso.
Outras medicações dá isso, não tem mais Barotec para vender. Agora é os outros medicamentos, que no Brasil não sei direito qual que é. Aqui, que é o Atrovente. Ipratrópio, de não sei o que. Não vem ao caso. Faz, ô Cleia, e todo mundo que tá aqui, faz exercício de mindfulness, tá? Hoje em dia, talvez eu não aprofundei tanto no exercício em si, mas existe bons profissionais com muitos vídeos grandes no YouTube. Inclusive, esse vídeo eu estou gravando para o YouTube, tá? Ele fica aqui na plataforma do Instagram, com uma câmera que eu estou gravando aqui. A outra está aqui para o YouTube e eu vou já baixar ele para o YouTube agora. Você pode rever tudo que nós falamos, mas você pode procurar lá no YouTube, assim, como fazer exercício de atenção plena. Atenção plena é um mindfulness traduzido em português. E aí você vai aprender técnicas novas. Aprendendo essas técnicas, aplica na sua vida. Não tem outro jeito. A gente só aprende e fortalece as coisas fazendo exercício. Eu preciso de ir, tá? E aí você vai todo dia fazendo um pouquinho desse exercício. Amanhã eu trago mais coisas. Deixa eu ver o que a gente vai falar amanhã. Sobre. Hoje eu já falei do engasgamento da menina, né? Mindfulness. Eu tenho o meu objetivo com todas essas lives durante todo esse período que eu me propus até o fim do ano é ensinar o que fazer na hora da crise do pânico, tá? É mais o que fazer na hora, que é o pior, do que o que fazer em outra hora. Mas a gente tem que ensinar a prevenção. A prevenção é excelente. Atenção plena, mindfulness, respiração é a prevenção. E o que fazer é muito importante também, porque a maioria se pega aí. Eu tô tendo, e agora o que eu faço? Ah, meu Deus, vai pro pronto-socorro. É a coisa que a gente mais sabe fazer. Vai pro pronto-socorro. Corre e procura um médico. Corre, 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 corre. Mas o que você pode fazer? Né? Se for mesmo, se você já descartou todos aqueles 10 doenças que imitam crise do pânico que eu mostrei aqui, então todos os dias é sempre nessa pegada, crise do pânico. Ou eu vou estar te ensinando uma coisa boa para prevenção, ou eu vou estar te ensinando uma coisa boa para você fazer na hora da crise. E eu tenho o esquema hoje, já é quinta-feira, só tem mais amanhã, né? Eu só faço lives de segunda a sexta. Eu tenho um website que está escrito aqui no meu Instagram, que é adrianalute.com. Lá eu vou colocar PDFs com os passos. 10 passos para você aprender a fazer mindfulness. 10 passos para você aprender a dirigir sem medo. É tudo em passos. 8 passos para você aprender a dormir melhor. Higienização do sono. Eu não gosto desse nome, higienização. Mas enfim. E aí vai estar lá no site, tá bom? Chazinhos naturais. Eu, como farmacêutica, posso, tá? A lei permite que eu possa prescrever e indicar medicamentos fitoterápicos naturais à base de planta. Eu posso indicar. Eu posso trazer aqui uma live sobre isso também. Escreve aqui. Ah, tá. Lembrei. O que eu os temas maiores que eu trago aqui é o que você me pergunta. Por isso que eu coloco uma caixinha lá de pergunta, aí você vai lá e escreve. Ó, eu quero saber isso, eu te respondo. Quando eu olho aqui, eu respondo uma coisa ou outra, aí eu desfoco muito assim. Aí a live fica maior ainda, né? Mas pergunta para mim ali no privado, aqui nos comentários, o que você quer saber. Aí eu trago para você. Eu tenho livros e livros aqui, ó, de crise do pânico, crise da ansiedade, coisas que eu já li, coisas que eu já estudei, resumos que eu já fiz, aulas que eu já assisti, aí eu trago para você o que é bom, o que eu já experimentei. Essas coisas que eu tô falando, eu experimentei. Eu já passei por isso. Eu não tô imune disso. Só o problema é que eu já sei o que eu faço. O que eu faço? Eu já sei como direcionar o meu pensamento, focar em outra coisa, como que eu faço respiração, meditação, que é muito importante. Então amanhã, para fechar a semana, eu vou te ensinar como você pode fazer o relaxamento muscular para ajudar na prevenção de crise de ansiedade, tá? Relaxamento muscular, vou ensinar isso amanhã. Fica com Deus. Sobre medicações, Edna, né? Pregabalina, tá com medo de fazer por conta de dor neuropática. Se perguntar, eu até falei ontem, né? Eu falei assim, por que você sai do consultório do médico? Você tá pagando. Mesmo que não for pagando assim, mesmo se for pelo SUS, ele tá recebendo por isso.
Como é que você sai do consultório do médico com um monte de dúvida, um ponto de interrogação enorme? Ah, eu não sei se eu tomo por causa disso, por causa daquilo. Pergunta pro médico, faça todas as perguntas que você quiser. Doutor, eu vou ficar dependente desse medicamento? Eu vou tomar esse medicamento até quando? Quais são os efeitos colaterais que eu tenho? E outra, quando você comprar ele, pegar ele na farmácia, ou lá no SUS, ou no posto de saúde, geralmente eles vão te dar na caixinha. Dentro da caixinha tem a bula. Lê tudo aquilo e aí na próxima consulta anota as suas perguntas. Olha, eu li lá que o medicamento pode causar muita dor de cabeça. Eu tô tendo dor de cabeça desde quando eu tomei. Então, não seja hipocondríaca, né? Você sabe que é quando a gente pensa numa doença, a gente já tem. Eu li lá que pode acontecer isso. Não é que eu tô tendo, não. Vê se é verdade. Vê se é verdade. Você tá tendo mesmo? Dói o estômago. O estômago tá doendo mesmo? Ou é uma. Doeu agora que você pensou? Vê, nota isso por alguns dias, né? Então é isso. Tem que perguntar tudo pro médico, gente. Tem que perguntar. Eu não posso interferir. Quando você vier fazer terapia comigo, eu vou falar para você quais as perguntas você tem que fazer para o seu médico e você vai trazer essas respostas para mim e eu vou trabalhar com você para a gente desassociar a medicação com a crise do pânico. Então tá, então vamos desmamar. Vai lá e fala para o seu médico que você está fazendo isso e isso e vamos ver o resultado. Aí você vai ter melhora. Para que você tem para que você quer um medicamento se você já está melhorando? Não desmame da dor de cabeça? Dá, porque tem dependência. Aí você tira uma coisa que o corpo está acostumado, pode dar dor de cabeça, sim. É igual café. Por que café dá dor de cabeça no bebê? Porque ele tem cafeína e o corpo está acostumado. Pode ter certeza, todo mundo que bebe café todo dia, todo dia, todo dia, o dia que ficar sem tomar café vai ter dor de cabeça. Por causa da substância da cafeína, que é dependente, né? Então pode ter dor de cabeça sim, mas é pouco, tá? É por pouco tempo. É só a abstinência, ela dura pouco tempo. Mas isso é a aula para outra live. Posso trazer só sobre medicação. Quer que eu fale só sobre medicação, efeitos colaterais, abstinência e efeitos adversos? A gente pode fazer também. Isso é o que eu mais gosto de falar, aliás. Por isso que eu fiz farmácia. Eu amo falar sobre medicamento, tá? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã. Tenho que desligar. Ó, vou deixar lá salvo aqui, tá?